Deixa eu colocar a gravação. Pronto. Bom, então vamos iniciar então a nossa escola dominical. Já está aparecendo aqui já. Não, pode botar na tela de apresentação, pai. Tá, No F5. tá. Aí. Aí, pronto. Então, nós vamos então dar continuidade. Vicente chegou a isso? Bom dia, Vicente. Seu microfone está cortado. Qualquer coisa, sai e entra de novo se tiver algum problema, Vicente. Bom, a gente vai então dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Então, pode passar aí, pai. E aí eu gostaria de lembrar um pouco o que a gente viu até o momento, o que nós vimos até aqui. Não, volta lá, volta. E Isso, deixa aí. É, Algumas coisas que a gente viu até então, da aula passada, a gente viu que o livro de Apocalipse ele tem uma mistura de algumas características, como é o caso que a gente vê aqui dentro do Apocalipse. Ele é um livro apocalíptico, um livro profético e um livro que também tem o gênero carta. Então, nós vimos essa questão. Também analisamos a questão da autoria do livro, que é o profeta, que é o apóstolo João, dos discípulos de Jesus, escreveu na ilha de Patmos, e ali a gente também pôde ver a questão do sofrimento, da perseguição, das lutas que os cristãos passavam naquela época, principalmente no momento em que o Império Romano estava lutando e indo contra o cristianismo. Então a perseguição era um momento, uma questão muito forte. E também trabalhamos a questão do tema do livro. Hoje nós vamos trabalhar a questão do simbolismo. Pode passar aí. Nós vamos entrar na questão do simbolismo. Na semana passada, fiz uma ilustração a respeito do bolo, que nós primeiro estamos analisando o livro de Apocalipse como se fosse um bolo. Primeiro a gente está analisando e desfrutando da cobertura dele, ou seja, o lado de fora, para depois entrarmos nele e analisarmos o recheio, né, a massa do bolo, assim que geralmente a gente faz. Então, ainda nessa parte, ainda nessa camada externa, ainda nessa parte ainda que é a questão da cobertura, é o tema que a gente vai trabalhar hoje, que é a questão do simbolismo do Apocalipse. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem perguntar também, vocês podem interromper aí e perguntar. Pode passar. Pode passar. Simbolismo. Bom, uma das coisas que, quando a gente estuda o livro de Apocalipse, a gente precisa ter muito em mente, é que esse é um livro recheado de símbolos. Nós temos muitos símbolos no livro do Apocalipse, né? Então, a linguagem simbólica, ela tenta, assim, representar uma realidade que a gente chama de transcendente. O que é isso? É o sobrenatural. E a ideia é tentar explicar esse mundo do sobrenatural. O nome já diz, sobrenatural, não faz parte do natural, não faz parte daquilo que a gente enxerga, que a gente vê, não faz parte da nossa realidade. É uma outra dimensão, é uma outra realidade. Então é isso que o livro do Apocalipse, com seus símbolos, ele quer trabalhar e ele quer nos mostrar. Então a linguagem simbólica, ela abre para uma realidade mais profunda do discurso, ou seja, para além das descrições propostas. Então, o autor de Apocalipse, João, ele sugere uma específica compreensão de Deus e do mundo, uma maneira diferente de enxergar e de ver o mundo. Como eu já dei exemplos para vocês aqui,
quando a gente vai analisar, por exemplo, as cartas de Paulo, a gente analisa ela diferente de como a gente deve analisar o livro de Apocalipse. Apesar das cartas de Paulo, às vezes, terem algumas questões simbólicas, algumas questões metafóricas, mas quando a gente lê a carta de Paulo, a gente vê um certo conteúdo literal daquilo que ele está escrevendo. A gente consegue interpretar a carta de Paulo de forma literal, de forma concreta. Já o livro de Apocalipse, como ele é recheado de muitos símbolos, é difícil a gente interpretá-lo de maneira literal. A gente tem que entender esse simbolismo todo, todas essas características do livro, para que a gente possa assimilar o que João ele queria passar. Um exemplo, por exemplo, já que a gente entende que o autor do livro de Apocalipse seja o apóstolo João, ele escreveu o Evangelho de João, escreveu as cartas, 1ª, 2ª, 3ª João. Você vai perceber que ao ler esses textos é diferente de você ler o livro de Apocalipse. A característica é outra. Então, por isso que na hora de interpretar, a gente também tem que interpretar de maneira diferente um livro do outro, por causa justamente do Apocalipse ter esse simbolismo. Pode passar. Então, a linguagem simbólica e os códigos que ela supõe procuram atingir um auditório particular, onde somente este público compreende a mensagem. Como eu falei na aula passada, o contexto do livro de Apocalipse, ao ser escrito, João estava na ilha de Patmos. Ele estava ali aprisionado. Era um período de perseguição. Então, como era um período de perseguição, onde o cristianismo até então era uma religião não oficial, uma religião que não era considerada, e com isso, apesar do Império Romano ser um império politeísta que permitia e adoravam vários deuses, o cristianismo ele era visto com maus olhos pelo Império Romano, pela sociedade da época, porque o cristianismo ele é como característica de uma religião monoteísta, ou seja, que acredita em apenas um Deus e não acredita em outros deuses. Por isso eles eram mal vistos e dos motivos também de serem perseguidos. Então, por isso, a gente tem que entender que, diante de forte perseguição, João ele tinha que se comunicar com as suas igrejas. Ele tinha que comunicar com as igrejas que estavam sofrendo, que estavam sendo perseguidas. E qual era a maneira que ele achou mais viável para se comunicar? Através desse gênero que a gente chama de gênero apocalíptico, que usa de símbolos, aonde esses símbolos e códigos apenas aquela comunidade conseguia compreender, e as pessoas de fora não compreendiam. Então, por isso que ele usava esses símbolos para tentar burlar, vamos dizer assim, o entendimento do império na época, para eles não serem mais perseguidos ainda. E por isso que o livro ele tem essa ideia também de trazer um conforto, esperança para aqueles que estavam sofrendo. Pode passar. Então, a presença do simbolismo desqualifica qualquer interpretação, aí está literário, mas é literal do Apocalipse. Então, assim, é difícil, como eu vejo muitos grupos cristãos interpretando o livro de Apocalipse de forma literal. Eu digo que isso é um perigo. Por exemplo, lá fala dos 144 mil que serão salvos. Alguns grupos cristãos interpretam aquele número de maneira literal. Mas se a gente interpretar esse número de forma literal, isso é perigoso, porque imagine só, 144 mil. Só de número de evangélicos, por exemplo, a gente tem hoje no Brasil, só no Brasil são mais de 25 milhões, 30 milhões. Então, assim, não tem como a gente interpretar de forma literal esse número. Ah, mas aí tem um grupo que fala, não, esse número é o número daqueles que vão se converter apenas depois do período da tribulação, são aqueles que ficarão e depois se converterão. Mesmo assim, é um número muito pequeno, vamos dizer assim,
E é um número restrito, se você for ver o contexto lá do capítulo 7 de Apocalipse, é um contexto que fala das tribos de Israel. Ele está falando das tribos de Israel. Depois a gente vai ler esse texto lá para vocês verem. Então, assim, se for interpretar de maneira literal, a gente vai ter algumas complicações na hora de interpretar, na hora de entender algumas coisas desse próprio livro. Pode passar. Bom, aqui eu tenho uma citação do Elian Cuvillier, que ele diz o seguinte, Cuvillier, o fim perseguido pelo autor não é a descrição do desenvolvimento cronológico dos acontecimentos, mas, fundamentalmente, ele anuncia, na história dos homens, a vitória de Deus e de seu Cristo sobre o mal e sobre Satanás. Essa vitória é uma realidade da fé, a qual o crente só tem acesso pelo registro simbólico, que no contexto específico do Apocalipse de João, toma a forma particular da liturgia cristã. Então, na aula que vem, a gente vai se aprofundar mais na questão da interpretação do Apocalipse e das escolas de interpretações que tem. Basicamente, são quatro escolas que interpretam o Apocalipse diferente. Tá? Então, uma dessas escolas interpreta o Apocalipse de forma totalmente futurista e tentando enquadrar dentro da história do cristianismo vários eventos do livro de Apocalipse. E a gente vai perceber, ao analisar, principalmente quando a gente entrar a fundo do livro, que esse tipo de interpretação, ele é complicado, ele é complexo. E ele vai ter algumas contradições nele. Por isso a gente tem que tomar todo cuidado. Todo cuidado é pouco diante desse tipo de interpretação. Por exemplo, esse tipo de interpretação, as 7 cartas do Apocalipse lá, por exemplo, tem uma escola que interpreta que cada igreja representa uma era da história do cristianismo. E a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, representa a nossa era, que é os últimos tempos. Então, assim, é uma maneira de interpretar. Mas eu, particularmente, a gente vai ver depois quando a gente aprofundar, tanto quando a gente for estudar as 7 igrejas, e também quando a gente interpreta, vai interpretando mais, né? Pegando essas escolas de interpretações que a gente tem, a gente vai tendo algumas dificuldades também, porque justamente isso daqui, ó, a gente descrever de maneira cronológica os acontecimentos, a gente vai ver que vai acabar acontecendo alguns furos e algumas incoerências dentro dessa interpretação. Por isso, é importante, quando a gente analisa um texto bíblico, a gente entender, primeiramente, a intenção do autor ao escrever aquele livro e dentro do seu contexto, para depois trazer lições para o nosso cotidiano, para o nosso dia. Tá? Pode passar? Bom, até aí tudo bem, nessa questão simbólica? Ok? Então, eu vou, por exemplo, destacar aqui alguns símbolos que a gente tem no livro do Apocalipse, tá? Especificamente, eu quero trabalhar para vocês os símbolos, que tem os símbolos ligados ao cosmos, ao mundo, ao símbolo ligado aos animais, aos símbolos numéricos e aos símbolos cromáticos que está ligado às cores. Então, vamos entender alguma coisa nesse sentido, do que significa esse mundo e esse universo apocalíptico. Então, por exemplo, o livro de Apocalipse, ele é recheado de símbolos cósmicos. A palavra cósmico vem de cosmo, uma palavra grega que significa mundo. O mundo como um todo, o mundo criado. Não é à toa que você percebe o Apocalipse, João, ele está sempre fazendo referência ao Antigo Testamento. E ao fazer referência ao Antigo Testamento, ele também trabalha muito a ideia do Gênesis. E o Gênesis, ele fala da criação do mundo. Então, o livro de Apocalipse, ele trabalha também dentro desse simbolismo, desse símbolo ligado à natureza, ao mundo como um todo. Então, no Apocalipse, muitos elementos da natureza têm valor simbólico e apontam para as realidades transcendentes. Lembra? Transcendente está ligado ao sobrenatural, ao mundo
do além, né, ao mundo sobrenatural, ao mundo da eternidade, por se dizer assim. Então, o sol, a lua, o arco-íris, as nuvens, o mundo dos minerais, mostrando que toda a realidade criada proclama a grandeza do seu Criador. Então, ele está falando, de uma certa forma, e evocando o poderio e a referência de Deus e do próprio Cristo como o Criador de todas as coisas. E que toda a criação, de uma certa forma, é submissa a Deus e a Cristo. Então, esse universo do Apocalipse, ele vai destacando esses elementos da natureza para justamente trazer esse enfoque ligado que a toda a natureza, todo o mundo, ele foi criado pelo Criador, por Deus, e que o próprio mundo se curva a esse Criador. Quando eu digo assim, por isso que eu falei no início para vocês irem lendo o livro de Apocalipse. Tá? É muito importante vocês irem lendo para vocês irem percebendo alguns destaques que eu vou dando aqui. Por exemplo, quando eu falo assim que ele fala desse mundo dos minerais, interessante, fala muito do ouro, da prata, os pés de Jesus é como latão reluzente. Então, o universo mineral que está ligado a elementos da natureza, cinturão de ouro. Então, assim, é muito interessante essas questões que a gente vai pautando aí no livro. Pode passar. Por exemplo, os terremotos, os trovões e os relâmpagos não são simples fenômenos da natureza, mas referem-se à teofania. O que é isso? É a manifestação de Deus, a manifestação da presença de Deus. É a presença de Deus manifestada em seu poder extraordinário. Então, quando a gente vê trovões, relâmpagos, terremotos no Apocalipse, ali é o manifestar de Deus. Se você for ver isso no Antigo Testamento, é muito nítido. Vou dar um exemplo. Lá em 1 Reis, capítulo 19, mostra Elias, quando ele foge dos profetas lá, foge, na verdade, de Jezabel, ele vai para a caverna, e na caverna Deus se apresenta para ele, tanto em vento forte, como numa brisa. Então, assim, essa questão do vento, terremoto, trovões, é uma maneira de Deus se manifestar. Por exemplo, Êxodo, do capítulo 20 de Êxodo, você vai ver lá quando Moisés, Deus dá para Moisés as tábuas dos mandamentos. Ali há terremotos, trovões, Moisés ele vai recebendo as leis de Deus diante dessa teofania, diante desse manifestar de Deus. Então, esses eventos representam o quê? Que Deus está presente, com a sua presença extraordinária, governando, imperando, operando sobre todas as coisas. Essa é a revelação, mais ou menos, que João ele começa a perceber dentro, principalmente, desse mundo sobrenatural, porque ele é convidado para ir no céu. E lá no céu que ele tem essa experiência de analisar e ver todas essas situações. Então, sol e lua, terra e mar, estrelas, nuvens, terremotos, são realidades deste mundo nosso. Mas por detrás delas, a força poderosa de Deus, Senhor de tudo, que opera na vida dos homens. Por isso que no livro de Apocalipse, quando a gente lê esse livro, ele traz muita esperança para nós, mesmo diante de toda essa crise que a gente enfrenta no nosso dia a dia, porque o livro de Apocalipse mostra o quê? Que Deus, Jesus, o Cordeiro de Deus, está sentado no trono. Ele continua governando, e de lá ele observa todas as coisas. Então, de uma certa forma, o universo do Apocalipse de João, ele quer trazer essa esperança para nós, que apesar de que nós hoje, no século XXI, estamos sofrendo, passando por diversas crises, o povo de Deus também lá no primeiro século, quando João escreve esse texto, também estava passando por momentos difíceis. Mas Deus não abandonou o seu povo, ele continuou governando, reinando, para dar vitória ao seu povo. Então, é mais ou menos esse cenário, essa mensagem que o Apocalipse ele quer trazer para nós. Então, esses são os símbolos cósmicos que a gente vê no livro. Pode passar, pai. O livro de Apocalipse também, nós temos os símbolos que a gente chama de símbolos zoomorfos. Zoo, no grego, é animal, e morfos é forma. Então, a gente vê símbolos em formas de animais. Por isso que eu digo que são símbolos, a gente não tem como interpretar literalmente, porque não existe, por exemplo, olha essa figura, imagina essa figura aí. Não existe essa figura.
um animal. O que é isso daí? Olha, um animal de 7 cabeças, corpo de pantera, pata de urso, cara de leão, cheio de chifres. Isso daí é a figura de quem no Apocalipse? Alguém sabe aí? Que aparece do mar. Alguém sabe? Ninguém leu o livro de Apocalipse, não? A besta, não é? Eu ia falar, esqueci. Então, assim, é uma referência à besta que surge do mar. Então, olha, é uma referência, é um animal meio que é uma coisa meio bizarra. Não existe isso. Mas é uma coisa bem feia, né? Se você se deparasse com um bicho desse, o que você faria? No mínimo que você faria era correr, né? Então, o autor do Apocalipse, ele recorre ao simbolismo zoomorfo para descrever os poderes que atuam no mundo, com o intuito de destacar o quê? A força que os anima é superior à dos seres humanos. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma besta de 7 cabeças, uma besta totalmente um animal bem feio, bem, sei lá, não sei nem descrever direito, mas é um animal que mostra o quê? Seu poder, que mostra a sua força, uma força desproporcional do que apenas um leãozinho. Então, é por isso que eu digo que é um símbolo que representa uma força maior, algo maior, que representa algo maior. Pode passar. Pode passar. Então, ó, por exemplo, os 4 seres viventes que pertencem à corte celestial, que a gente vê lá no capítulo 4, e louvam a Deus dia e noite, têm forma de animal, assim como a grande águia que voa lá do zênite e anuncia os 3 ais, né? Então, os 4 seres viventes que a gente tem lá por exemplo, quando João ele vai para o céu e ele vê 4 seres viventes ali, um em forma de águia, outro em forma de homem, outro em forma do bezerro. Então, ele vai vendo aqueles animais ali, os animais têm várias asas. Então, são seres meio que diferentes. Pode passar. Jesus, por exemplo, no próprio livro, ele é comparado ao cordeiro. O cordeiro que foi morto. Que não é símbolo de mansidão, mas de força e coragem com que enfrenta os inimigos. Porque quando João ele vê Jesus, ele vê como um cordeiro que estava imolado. Então é interessante, ele vê no trono um cordeiro. Então, olha só a imagem, né? Jesus é um cordeiro, literalmente? Não. Mas é uma linguagem simbólica que representa algo. Porque no Antigo Testamento o cordeiro é aquele que se sacrifica para trazer a redenção, para trazer o perdão para os pecados. Então, só para mostrar para vocês essa questão simbólica. Não tem como a gente interpretar o Apocalipse de forma literal. Pode passar. Ó, com a imagem do dragão, da besta que vem do mar e da besta que vem da terra, o autor descreve as potências ocultas que agem na história. Então, quando João ele queria falar a respeito do poder oculto que estava agindo naquela época dele, ele usa essas figuras zoomorfas, essas figuras de animais, essas figuras que representam animais bizarros. Pode passar. Na narrativa aparecem também gafanhotos. É interessante, ó, gafanhotos semelhantes a escorpiões. Está lá no capítulo 9. E os sapos, que são símbolos de energia que sobrepujam a dimensão humana. Então, não existe esses tipos de animais. Mas o autor, a visão que ele tem, ele vai construindo aquela imagem, vai tentando descrever aquilo tudo, para mostrar realmente o nível de força do inimigo, por exemplo, que ele estava falando. E o dragão e a besta têm 7 cabeças e 10 chifres. E a besta parece uma pantera, com os pés de urso e mandíbula de leão.
o autor inspira-se no livro de Daniel, no qual os grandes impérios são comparados a animais selvagens e perigosos. Então, ele está falando justamente isso, do perigo, está falando da força, daquela potência da época. E que, apesar de toda aquela força daquele império, no final, o cordeiro, que representa um animal tão inofensivo, ele tem a força para vencer todos esses animais que se mostram, vamos dizer assim, fortes. Pode passar. Outra característica do livro do Apocalipse são os símbolos cromáticos. Então, no Apocalipse, encontram-se também símbolos cromáticos relacionados com as cores. Pode passar. Então, nós temos, por exemplo, o branco. O branco indica a santidade e a vitória. A cor branca do cavalo, nós vemos lá no capítulo 19, ou das vestes, ou seja, os salvos, os remidos, têm vestes brancas. Ou do trono, o trono branco. Então, o branco é a cor dos vencedores do livro de Apocalipse. Então, assim, é um símbolo. Lá no Apocalipse também fala sobre alvejar a roupa, ou seja, limpar a roupa com o sangue do cordeiro. Você já imaginou você pegar uma roupa branca e jogar sangue na roupa branca? Se você jogar sangue numa roupa branca, vai ficar manchada, não é isso? Estou falando assim de forma literal, tá? De forma literal. Se a gente pegar uma roupa branca e jogar sangue nela, ela vai ficar manchada, ela não vai ficar mais branca. Se a gente jogar sangue numa roupa, ela vai ficar vermelha, vai ficar avermelhada, não branca. Mas o livro de Apocalipse diz que aqueles salvos que tinham vestes brancas, eles lavavam as suas roupas no sangue do cordeiro, e as roupas deles ficavam cada vez mais brancas. Então, por isso que eu digo, não tem como a gente interpretar de forma literal isso. É um símbolo, porque o branco simboliza o quê? Simboliza a santidade, simboliza a vitória dos vencedores, aqueles que venceram. O preto associa-se à morte, conforme a gente vê aí no capítulo 6. Então, a cor preta, ela está associada à morte no livro de Apocalipse. Pode passar. O vermelho, por exemplo, é a cor do segundo cavalo e do dragão. Está lá no capítulo 6 e no capítulo 12. E ela está associada à crueldade sanguinária e à violência sangrenta. Ela representa também o sangue dos mártires. Vermelho é a cor do sangue. Então, ela representa o quê? A violência. Por que tem sangue? É porque alguém está tirando a vida das pessoas de maneira inocente. Está havendo muita perseguição. Então, o vermelho, ele representa... E tanto é que o vermelho está atrelado ao dragão vermelho, que é aquele que mata, que é aquele que persegue e mata, que persegue os cristãos, que está matando. Então, ela representa a crueldade, a malignidade, a violência. É isso que no livro de Apocalipse está representando a cor vermelha. Pode passar. Pode passar. O verde, que como a grama logo fenece, destaca a provisoriedade de todas as coisas. Né? Então, o verde representa algo que é efêmero e provisório, que acaba rápido. E temos também o escarlate, ou a púrpura, que denota o luxo, o poder e a depravação. É o mundo das afetividades e das emoções. Isso tudo para mostrar para vocês que a questão das cores, ela faz parte também desse universo. E as cores representam algo também do Apocalipse. Tá? Até aí, tudo bem, gente? Ok? Qualquer dúvida pode interromper e falar aí. Vamos lá, agora para os números. A simbólica numérica, né? Eu aprendi uma coisa com um professor meu da faculdade, que ele dizia o seguinte, que número do Apocalipse não é matemática, não é contabilidade, mas é mensagem teológica. É uma mensagem que o autor ele queria passar. Por isso, mais uma vez, eu digo, é símbolo, é um símbolo por trás, a mensagem por trás do número. O número não é quantidade, mas é qualidade. Tá? Então, quando a gente vai analisar o número em Apocalipse, a gente não pode analisá-lo de maneira quantitativa, de maneira numérica. Mas
sim a mensagem que tem por trás dele. Então, por exemplo, fala sobre 3,5, o número 3,5, que representa a metade de 7. 3,5 é metade de 7. Então ele denota o quê? Imperfeição. É o tempo de perseguição, é algo que é imperfeito, é algo que é ruim, é algo que remete à perseguição. Então é o mesmo sentido de 42 meses, ou 1.260 dias, que é 3 anos e meio. Então, um exemplo, no Apocalipse 11:9, diz assim, ó, verão seus cadáveres durante 3 dias e meio. Então, ali não está falando de algo literal, que vai acontecer 3 dias e meio, mas está falando que aquilo está representando uma consequência de uma perseguição, de algo ruim que está por acontecer. Se eu não me engano, aqui esse é o texto que faz referência às 2 testemunhas que acabam morrendo por causa da perseguição. No capítulo 11, versículo 11 diz, depois desses 3 dias e meio, um espírito de vida vindo de Deus penetrou. Então, esses 3 dias e meio, ou 3,5, que é a metade de 7, a gente vai ver ali depois o que significa o 7, então ele tem uma mensagem por trás dele, que denota isso, a imperfeição ou esse tempo de perseguição. Pode passar. O 4 ele representa a totalidade. Então nós vemos lá, quando João ele se apresenta no céu, ele vê os 4 seres viventes, que simbolizam o mundo criado, todo o mundo criado. Assim como os 4 cantos da terra indicam os pontos cardeais. Então o livro fala sobre isso, os pontos cardeais. O mundo, mais ou menos no universo de João, ele é quadrado, mas o mundo não é quadrado, mas é uma maneira simbólica de falar sobre a totalidade do mundo total, desse universo total. Os 4 seres viventes, eles simbolizam todo o mundo criado, porque ele representa ali os 4 seres viventes. Um semelhante ao leão, outro semelhante ao bezerro, outro semelhante ao homem e outro semelhante à águia. Então, é o mundo criado de Deus. Então, é todo esse mundo, esse universo criado. Então, o número 4, ele representa essa totalidade desse universo criado pelo Senhor. Pode passar. E aí nós chegamos ao número 6, que também denota a imperfeição. O 6 é 7 menos 1 dá 6. Ou é a metade de 12. Tá? Nós vamos ver também o que significa o 12 ali. Daí a questão do 666, do 666, que é uma ideia de que é o 6 que quer ser 7. O 6 que é próximo do 7, mas que não consegue chegar a 7. É um número imperfeito, tá? É essa a ideia. O 7 é o número de Deus. O 6, tanto é que é representado o quê? Pela besta, pelo mal. Então, o mal está querendo tomar o lugar de Deus, está querendo se apresentar como Deus, está querendo se aproximar de Deus. Por isso que ele vai 6, 6, 6, 6. Está querendo chegar ao 7, mas não consegue, porque é um número imperfeito. Então, é o número da besta. Os inúmeros cálculos para descobrir o sentido deste número misterioso, está lá em Apocalipse 13:18, são sempre aleatórios. Quando eu digo que são sempre aleatórios, muitas pessoas de determinados tipos de escolas de interpretação do Apocalipse, eu já vi diversos tipos de interpretação desse número. Então, por exemplo, uns já alegaram que esse número representa o Papa, né? Já vi que o número 666 representa o www da internet. Hoje, agora, o mais recente agora, estão colocando lá daquele acordo de paz que houve, que Donald Trump está mediando o diálogo com os palestinos, com os árabes e os judeus israelenses. Aí eu estava ouvindo uma reportagem que, se eu não me engano, não sei se é o genro, eu acho que é o genro, é alguém da família do Donald Trump que é judeu, ele que está incentivando esse acordo de paz lá da Palestina, e o prédio onde ele mora, o número desse prédio é 666. Aí estão dizendo que esse é o anticristo, vamos dizer assim, a figura provável do anticristo. Então, assim, essa é uma maneira de interpretar o Apocalipse, que
depois na aula que vem a gente vai ver que é a escola chamada escola dispensacionalista, que tenta interpretar e encaixar os fenômenos, os eventos do Apocalipse dentro da história. E o problema disso é justamente essa questão, que vão tentando adivinhar situações e que acaba se frustrando, porque, olha, até um tempo atrás era o Papa, depois a internet, depois era o código de barra, né? Você já ouviu falar nisso, do código de barra? Código de barra. Depois o chip, né? Da mão e da cabeça. Porque, gente, olha, essa questão do 666, do número da besta, está lá em Apocalipse, no capítulo 13. Para a gente entender o capítulo 13, a gente tem que ler a partir do capítulo 14 de Apocalipse. E o capítulo 14 fala do sinal do cordeiro. O cordeiro colocará a sua marca, o seu sinal, nos salvos. Então, por exemplo, a marca do cordeiro como é que é? Fala também, né? Do presidente da França. Como é que é? Esse daí eu não ouvi, não, Ciro. Você quer falar? O presidente Macron, da França, está falando que ele é o anticristo. Graça e paz a todos. É isso mesmo. Ele seria... disseram que o presidente da França, o Vicente falou agora, que poderia ser, foi citado como uma pessoa provável do anticristo. Uhum. Então, a grande questão é lógico que a gente tem que ficar atento a tudo. Atento a tudo. E a gente tem que ficar, acima de tudo, buscando a nossa vida com Deus. Se nós estamos com Deus, amém. Mas o perigo de ficar colocando, é o presidente X, numa época era o Hitler e tal. Se a gente vai ficando encaixando, o perigo é a gente entrar em descrédito. Esse tipo de interpretação hoje, ela acaba entrando em descrédito justamente por isso, porque tenta adivinhar quem é, mas nunca é aquela pessoa. Então, e aí? Então, a gente tem que entender, acima de tudo, o que o João ele queria dizer com isso, dentro daquela época, daquele contexto, e aquilo que representa para nós. Então, por exemplo, se a gente diz que no capítulo 13, o 666, é maneira literal, é algo literal que vai acontecer, no capítulo 14 fala que o Senhor ele vai marcar a gente. Então, quer dizer que a gente também vai ter uma tatuagem, alguma coisa na nossa testa, na nossa fronte. Então, assim, é nítido que ali está falando de um simbolismo, está representando algo, tá? Então, por exemplo, aqui, o mais plausível seria o cálculo do valor numérico das letras, é a geometria. Assim, a adição desse valor para a expressão César Nero daria 666. Então, muito possivelmente, João, quando ele estava falando desse código, ele estava falando de uma possível lenda que tinha na época com referência a Nero. Porque, como a gente viu na aula passada, o livro de Apocalipse ele foi escrito na época do imperador Domiciano, que foi na década de 90 do primeiro século. Nero ele foi da década de 60 depois de Cristo. No ano 60, ali naquela década de 60, Nero ele trouxe uma grande perseguição aos cristãos em Roma. Inclusive, diz a história que Nero ele pôs fogo em Roma e colocou culpa nos cristãos. E daí ele começou a perseguir os cristãos e matar. Os cristãos eles eram queimados vivos, eram jogados para os leões e assim sucessivamente. Então, Nero, depois que ele morre, criou-se, de uma certa forma, naquela época, uma lenda de que o espírito de Nero ia sempre reviver na vida de alguém. E aí os cristãos deveriam estar sempre atentos. Então, quando João ele trabalha essa ideia numérica do 666, ele está fazendo uma referência a Nero, mas não Nero literal,
físico, porque ele já tinha morrido, mas desse espírito diabólico de Nero que agiria na vida de diversas pessoas como forma de anticristo, ou seja, tudo aquilo que é contrário a Cristo e a sua obra, ele iria contra e iria tentar destruir. Então era a ideia do Nero Redivivus, aquele que iria reviver e iria sempre perseguir o povo de Deus. Isso casa muito com a ideia de que o próprio João escreve lá em 1 João, quando ele fala do anticristo, que o anticristo já está no mundo, e ele vai operando, são vários anticristos que vão se manifestando na vida das pessoas. Então não fala apenas de um tipo ou uma pessoa do anticristo, mas o anticristo ele está imperando na história, operando na história e agindo em diversas pessoas para trazer o mal e para se levantar contra tudo aquilo que é Deus. De Deus. É lógico que existe a expectativa de que pode sim aparecer no último, um último anticristo que possa representar todos esses outros. Mas, de uma certa forma, o que o 666 está querendo representar é esse espírito maligno que age para ir contra tudo que é relacionado ao reino de Deus, a Cristo e ao povo de Deus. Então, por isso que esse valor numérico aqui, ele representa a imperfeição. Algo que quer ser Deus, que quer se colocar no lugar de Deus, mas nunca consegue. Ok até aí? Pode passar. Vamos para o número 7. O 7, ele é a perfeição. Também a totalidade. Plenitude. É o número divino. É o número que representa Deus. Por isso a gente tem as 7 taças, as 7 trombetas, as 7 cartas, os 7 anjos, os 7 selos, 7 espíritos de Deus, e 7 por aí vai. Aparece 54 vezes no livro, ou seja, tanto é que uma das organizações do livro ele está baseado no número 7. Então, o 7 é o número principal do livro de Apocalipse, porque ele representa o próprio Deus. Tá? Pode passar. O 12 também, o 12, ele representa as 12 tribos, os 12 apóstolos, daí os 24 anciãos que estão no trono. Os 24 anciãos representam as 12 tribos e os 12 apóstolos. O que significa os 24 anciãos? Na verdade, os 24 anciãos representam todo o povo de Deus. Tá? Porque as 12 tribos do Antigo Testamento representavam o povo de Deus. E hoje, no Novo Testamento da Nova Aliança, os 12 apóstolos representam o quê? A igreja, representa o povo de Deus. Então, os 24 anciãos do trono representam o povo de Deus. Tá? Então, 12 representa isso, representa o povo de Deus, representa essa ideia ligada ao povo de Deus como um todo. Tá? Pode passar. Pode passar. O 1000 representa grande quantidade. Então, é a ideia de plenitude, de uma estada paradisíaca. Então, 1000 representa isso, representa algo em grande quantidade, tá? Uma ideia também de algo pleno. Não é um número redondo no sentido literal, mas é algo ligado a esse universo simbólico. Tanto é que, por exemplo, nós temos 144 mil dos salvos lá do capítulo 7. Então, 144 mil é o quadrado de 12. 12 vezes 12 dá 144 mil. Então, os 144 mil está ligado ao quê? Ao número 12. E o 12 representa o quê? O povo de Deus. Tá? Então, quando diz 144 mil, então é 12 vezes 12 vezes 1000. Então, 12 vezes 12 é 144. Vezes 1000 dá 144 mil. Então, 12 representa o povo de Deus, 1000 representa uma grande quantidade. Então, o que significa os 144 mil? Significa que uma grande quantidade de milhões, de milhares de pessoas serão salvas. É isso que o Apocalipse está querendo dizer. Não é um número literal. Porque se a gente for falar de literalidade ali, 144 mil é um número muito pequeno de pessoas que serão salvas. Não é verdade? Então, ele representa um universo maior. Então, no Apocalipse também fala o seguinte, então aqui, multiplicado por 1000, grande quantidade, exprime o resto dos crentes oriundos do povo de Israel,
ao qual que ninguém podia contar. Em outras palavras, a dos crentes de todas as nações, tribos, povos e línguas. Pode passar. Até a medida da Jerusalém celestial, cúbica, isto é, perfeita, de 144 mil côvados, com 12 mil estádios de cada lado. Entendeu? Não é uma coisa fechada. A Jerusalém celestial, ela é simbólica. É isso que a gente tem que entender dentro dela. Então, a Jerusalém celeste, ela tem 144 mil côvados. Se a gente for interpretar ela literalmente, a gente vai dizer, poxa, essa Jerusalém é muito pequena, não vai caber todo mundo lá dentro dela, não. Mas ela está falando o quê? Está falando que ela representa o lugar do povo de Deus, o lugar que Jesus disse que ia preparar para todo o povo de Deus. É um lugar que vai representar a totalidade, o lugar paradisíaco, o lugar do paraíso, da eternidade, o lugar celeste, no lugar da eternidade. Pode passar. Até aí, tudo bem? Uhum. Tá, vamos lá então. Outras figuras simbólicas que a gente vê no livro, né? Cordeiro contra a besta, é Cristo lutando contra Satanás. Pode passar, pai. Pode colocar tudo aí que eu vou falando. Aí, tá bom. Então, a grande prostituta, que é a Babilônia, né? Na verdade, é uma referência a Roma e o Império, contra a esposa, que é a igreja, uma referência à igreja. O dragão, a serpente, conforme o relato de Gênesis, é o tentador, é a imagem de Satanás. Lembra lá, a grande serpente lá do Éden. O chifre, tanto no livro de Daniel, quanto em Apocalipse, ele representa o poder. Tá? Chifre representa poder. Se a gente fosse falar hoje você vê que chifre até hoje é simbólico, né? Se a gente fala de chifre hoje no nosso universo hoje real, a gente vai falar o que significa chifre da nossa cultura, gente? Hã? Chifre. O que significa? Fala aí, pode falar. É o símbolo da traição. Isso, Cido, falou muito bem. Mas olha só, você fala assim, ó, fulano levou um chifre. O fulano é chifrudo, vamos dizer assim. Quer dizer que ele tem um chifre na cabeça, literalmente? Não, mas quer dizer que ele foi traído, né? Não é isso? Então, por isso que a gente tem que entender esse universo simbólico. Chifre aqui no Apocalipse significa poder, é a ideia de poder. Que está muito atrelado ao universo do livro de Daniel, tá? Depois a gente pode, quem sabe, se vocês quiserem saber mais do porquê desse significado, eu posso falar depois. Cabelos brancos não é velhice, mas é eternidade, tá? Túnica longa, dignidade sacerdotal, cinto de ouro, é poder régio. Vai passar. Virgem, o virgem na Bíblia, no Apocalipse, significa fiel, que é o contrário da prostituta, que se prostitui com outros. Então, você vai ver lá no capítulo 14, se eu não me engano, fala dos salvos que são virgens. Aí você vai dizer assim, poxa, mas eu já sou casado, então não vou fazer parte daquele grupo lá. Não, o virgem aqui não é no sentido sexual. O virgem aqui é no sentido daquele que foi fiel ao Cordeiro. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, não é isso? Então, virgem significa o fiel. Coroa significa reino, sabedoria. Alfa e ômega. Alfa é a primeira letra do grego. E o ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, significa o princípio e o fim, algo que é eterno. Os olhos, você vê assim, os seres tinham vários olhos, tinham muitos olhos. Olhos significa visão, aquilo que vê tudo. Tá? Trindade, temos a trindade diabólica lá, o dragão, a besta, o falso profeta. Uma coisa interessante aqui no livro de Apocalipse. O mar, ele é símbolo do mal do Apocalipse. Israel, ele é um povo de camponeses. E por isso não haverá mar na Nova Jerusalém. Você vê lá aqui no último capítulo, diz assim, olha, e não haverá mais choro, nem dor, não haverá mais mar,
É lógico que ali é no sentido simbólico, porque, assim, a gente tem que entender o universo que o escritor do Apocalipse ele se encontrava, tá? Porque Deus ele fala de acordo com a realidade da época da pessoa, o contexto de vida da pessoa. Porque para mim, que nasci no ambiente de praia, soa estranho isso. Porque para mim o mar é algo bom, é algo maravilhoso. Mas para o povo judeu daquela época, o mar representava algo ruim. Porque do mar vêm os invasores. Do mar portanto, o lugar onde resiste a besta. Tanto é que a besta sai do mar. Então, assim, ao contrário, o céu é o lugar de Deus, é o lugar onde Deus reside. Quanto a terra é o lugar aonde se defronta o céu e o mar, ou seja, Deus e Satanás. Então, a terra é o ambiente da luta entre aquele que sai do mar, que é o Satanás, e daquele que reside no céu, que é Deus. Então, representa essa luta. Então, quando diz assim, não haverá mais mar na Nova Jerusalém, está representando o quê? Que não haverá mais o mal. Ok? Então, é nesse sentido. Porque quem sabe, pelo menos eu da região praiana, se eu for interpretar de maneira literal, eu vou ficar muito triste, porque pô, no céu não vai ter mar, não vai ter um lugar lá para a gente tomar um banho de praia, assim, né? Então, aí a gente fica em crise, né? Mas, vamos lá, vamos seguir. Já está acabando já. Bom, vamos concluir então aqui. Então, o grande número de símbolos cósmicos, zoomorfos, cromáticos e numéricos presentes no Apocalipse chama a atenção do leitor, estimulando-o a compreender o sentido das afirmações feitas pelo autor. Então, os símbolos devem ser contemplados, mas também superados para chegar a uma compreensão verdadeira da mensagem por ele transmitida. João, ele queria trazer uma mensagem de esperança, principalmente para aqueles irmãos cristãos da sua época que estavam sendo perseguidos. E que essa mensagem serve para nós também, tá? Então, ó, o símbolo e a poesia são a melhor maneira de falar dos sentidos profundos da realidade, de reconstruir o mundo dos sonhos e desejos, de comunicar experiências, medos e esperanças. Então, a linguagem do Apocalipse é, antes de tudo, a linguagem da imagem, do símbolo, e, por conseguinte, não se pode exigir dele a linguagem da razão. Então, por isso que no Apocalipse a gente tem que entender o livro dentro da sua linguagem simbólica. Bom, eu queria agora ouvi-los. Eu não sei se vocês já fizeram algum estudo do livro de Apocalipse antes. E se vocês já ouviram isso que eu já passei para vocês. Mas eu gostaria de saber de perguntar para vocês o seguinte: faz sentido isso ou não? Ou eu estou falando muita abobrinha aqui? O que vocês acham? Vocês que já tiveram uma leitura do livro de Apocalipse? E Mandeuzi, para a senhora falar, clica na tela e faz aquele mesmo sentido, libera seu microfone, que está cortado. Clica na tela onde está a sua imagem, né? Aí vai aparecer um microfonezinho vermelho cortado. Aí clica no vermelho, no microfonezinho, que ele vai liberar. Não liberou ainda. Clica na sua imagem, no meio do celular, assim, clica no meio do celular. Aí vai aparecer um microfonezinho vermelho, cortado assim. Aí clica nesse microfonezinho vermelho. Aí, agora sim, agora pode falar. É mais ou menos isso, sim, que eu já tive um estudo sobre Apocalipse numa outra igreja, né? Uhum. E mais ou menos isso aí. Ah, que bom. Então, Alguém mais? Pode questionar também, gente. A gente está aqui para a gente conversar. Porque, assim, a grande questão, é que a gente não guarda tudo na cabeça, né? Muita coisa para você guardar, né? Uhum. Porque a grande questão do livro de Apocalipse que eu quero trabalhar com vocês é a questão da interpretação dele. É a maneira como a gente interpreta. É se a gente vai interpretar ele de maneira literal ou não. Porque, assim, a gente tem que escolher a forma como a gente vai interpretar o livro, tá?
não tem como também fazer meio termo. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui dos 144 mil que eu falei aqui. Igual, por exemplo, quem interpreta muito são os adventistas e os testemunhos de Jeová, por exemplo, quando eles falam dos 144 mil, daqueles que são selados, né? Deixa eu só ver se eu consigo achar aqui o termo que diz. Enquanto isso, vocês podem falar aí, quiser falar aí. Pastor, eu estou mais ou menos concluindo, mas o que eu aprendi, por exemplo, esses símbolos, é quando a gente faz, por exemplo, o exército, a gente tem alguns símbolos de ataque, alguns símbolos de recuar, alguns símbolos de reconhecimento. Só tem conhecimento desses símbolos quem está contigo no sistema de ação. Quem não está, não vai entender. Então, o que eu estou entendendo é o seguinte: para a gente ser salvo, a gente tem que conhecer esse símbolo e se basear nele e aprender deles. Sim, entendendo? Tá, deixa eu só corrigir uma última frasezinha que você falou, né? Você falou assim, para a gente ser salvo. Não, para a gente ser salvo, independe se a gente sabe, ou seja, a gente não precisa saber o símbolo para ser salvo, tá? Porque o que salva nós é a nossa fé em Cristo, tá? Isso é a base de tudo é a nossa fé em Cristo. Agora, é lógico que é importante eu saber, mas você pode parar a apresentação, tá? Clica ali no parar a apresentação que aí volta ao normal. Aí. Então, então, assim, a gente está estudando para a gente se aprofundar e conhecer melhor, principalmente esse livro específico aqui do Apocalipse. E o que ele trabalha, principalmente no que tange a ideia do passado, do presente e do futuro. O que nesse livro ele fala de futuro? O que nesse livro fala do presente, da época, do escritor lá, do João? Porque tem coisas que ele escreveu para a sua época, mas tem coisas que ele lançou uma profecia. Então, a maneira como a gente vai interpretar o que vai fazer sentido. Porque, assim, esses símbolos, eles vão nos ajudar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, como nos comportar como povo de Deus. É lógico que isso pode interferir na nossa salvação? Pode, tá? Mas não é a interpretação que vai fazer a diferença, vamos dizer assim, na nossa salvação, porque, como eu falei na aula que vem, a gente vai estudar as 4 escolas de interpretação do Apocalipse. As 4 escolas tradicionais, porque tem outras também. Então, imagine, se a gente tem 4 escolas de interpretação do Apocalipse, é muito. É porque não há um consenso em relação à interpretação desse livro. Não há um consenso. Essa é a questão. Porque é um livro, por causa desse vasto número de simbólico, então a gente acaba dando margens para muitas coisas. Então, tem gente que interpreta o Apocalipse de maneira literal, tem gente que interpreta de maneira simbólica, tem gente que tenta fazer um mesclado. Então, eu quero trazer para vocês bases para vocês terem a própria uma ferramenta para vocês terem o próprio pensamento de vocês, para vocês verem aquilo que vocês, ao analisar o livro, possa chegar à seguinte conclusão: não, eu acredito que essa linha de pensamento vai servir, eu acredito que ela está mais coerente com a Bíblia como um todo, e eu vou segui-la nesse sentido. Então, assim, quando eu falo, eu tenho uma linha de interpretação. Só que eu sou muito cuidadoso com essa minha linha de interpretação, porque justamente não há consenso em tudo. Então, eu sigo uma linha, mas eu olho para as outras também. Eu fico atento a tudo. Mas, de uma certa forma, eu procuro ser coerente com a maneira como eu me aproximo do texto bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, especialmente com o livro do Apocalipse também. Porque, geralmente, as pessoas... Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui para vocês. Lá em 1 Coríntios, no capítulo... Agora não me lembro qual capítulo, mas fala sobre as mulheres que devem usar o véu. Não é isso? A Bíblia não fala sobre que as mulheres têm que usar véu? Por que na nossa igreja as mulheres não usam véu? Alguém pode me explicar?
Se a Bíblia diz que lá o apóstolo Paulo fala que as mulheres têm que usar véu? Luiz, está cortado seu microfone. O que eu aprendi, pastor, é que tinha uma cidade, acho que de Corinto, tinha uma área de prostituição e as mulheres tinham ou deixar o cabelo comprido ou que cortava, que tinha que usar véu, não é isso? Tinha a cabeça raspada. Por isso que, naquela época, Paulo está falando para as mulheres usarem o véu, não representar a prostituição. Ah, mas isso daí não está na Bíblia. Mas é histórico, né? Ah, é histórico, né? Então, pesquisa, né? Então, para você chegar a essa conclusão, você teve que analisar outros textos e entender o contexto da época, não é isso? Correto. Por que no livro de Apocalipse, geralmente, as igrejas não fazem isso? Então, mas assim, para mim, pastor, o que me intriga bastante no Apocalipse não é as 4 maneiras de interpretação ou aquela linha de interpretação que eu vou seguir. O que me coloca, por exemplo, assim, no capítulo 1, 7, fala assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos os transpassaram. Esse transpassaram aqui, que é a espada que transpassa o cordeiro, é relacionado lá com o capítulo onde fala que Simeão vai ver Cristo quando ele nasce, e depois ele relata que uma espada ia transpassar o seu corpo. Essas colocações assim que eu fico um pouco assim buscando nos outros textos para ver se eu consigo encontrar. É isso que me intriga. Por exemplo, que nem mostrou a besta ali com 7 cabeças. Será que é quando a Bíblia também relata que quando um demônio, uma pessoa liberta, você liberta daquele demônio, se ela novamente cair, vai vir 7 demônios sobre ela? Não, eu acredito que não. As 7 cabeças lá representam justamente algo, como é que se fala a linguagem? É algo bizarro, é algo assim que foge do natural para mostrar a força e o poder daquele ser. Então, ali no Apocalipse, a besta, ela representa justamente o Império Romano. Mas o 7 não é um número perfeito, pastor? Hã? O 7 não é um número perfeito? Então, é um número que representa a divindade, representa Deus, tá? Mas ali está representando a perfeição, entre aspas, a perfeição no sentido da força desse poder de algo que... Mas ele está representando o mal, porque a besta, ela vem do mar, então ela é uma... Ela tenta ser igual a Deus, mas ela não é, tá? Ali, as 7 cabeças representam esse sentido aí, tá? Esse sentido da força, do poder, o chifre está ligado ao poder. Então, é uma criatura bizarra que põe medo, que é perigosa. Assim como um leão, ele já é perigoso, uma pantera já é perigosa, imagine esse bicho com várias cabeças, com vários outros poderes. Então, remete a esse poder extracomunal. Essa é a visão que, por exemplo, o João ele tem daquele império, da sua época. Então, por isso que, pelo menos, quando eu enxergo, quando eu procuro analisar o livro de Apocalipse, eu analiso como eu analiso, por exemplo, o texto que eu acabei de falar para vocês, lá de 1 Coríntios, que fala do véu. Então, ao me aproximar desse texto, eu tenho que procurar, primeiramente, entender... João, ele teve uma experiência com Deus, Deus trouxe uma revelação para ele e para suas igrejas naquela época. Então, eu tenho que entender como que João ele compreendeu aquilo e como que ele passou aquilo para a igreja na sua época. E da maneira simbólica como até o próprio Deus queria que fosse colocado, porque esse livro serviria para nós hoje. A grande questão que eu vejo é quando a gente coloca nesse livro tudo de maneira fora do contexto e tenta apresentar, por exemplo, no século XXI, tentando encaixar tudo no nosso cotidiano, tudo na nossa época. Aí eu tenho dificuldade com isso. Por exemplo, quando ele fala das 7 igrejas, o 7 representa a totalidade das igrejas. Mas, de uma certa forma, existiam aquelas 7 igrejas.
E, muito possivelmente, os problemas que tinham naquelas 7 igrejas, e que João escreveu para cada uma delas, era algo literal. Ali seria literal mesmo, ali seria que João estava escrevendo para combater algumas situações que estavam acontecendo naquelas igrejas. Mas ela tem também uma representatividade simbólica, porque ela representa, tem o número 7 ali, o número 7 representa não só aquelas 7 igrejas ali, mas as igrejas todas da sua época, como representa a igreja como um todo na nossa época. Assim como Paulo ele escreveu para a igreja de Corinto, ele não pensou, vou escrever aqui e vou escrever para as futuras gerações. Não, a ideia de Paulo era escrever para a igreja de Corinto. Ele escreveu para a igreja de Corinto. Mas aquilo ali, é lógico que existe o mistério de Deus, existe a soberania de Deus, tá? E Deus, ele sabia que aquele escrito que ele inspirou Paulo a escrever para Corinto serviria para nós nos dias de hoje também. Algumas situações dentro do seu contexto, outras não. Tá? Entendi. Eu não sei se eu respondi bem, ou Luiz, seria mais ou menos por isso. A gente vai entrar nos textos, tá? A gente vai entrar nos textos, a gente vai ver o capítulo 1, depois a gente vai ver a questão de cada capítulo, a gente vai aprofundar mais nessa questão da besta, das interpretações que tem. Na aula que vem, a gente só vai ver a questão das escolas de interpretação para fechar essa parte introdutória, para aí depois a gente começar a entrar no livro como um todo, e aí a gente ir destrinchando algumas coisas que nós temos no livro. Está cortado, Luiz. É porque assim fica bem claro e tira dúvidas, né? Assim, não é que a gente não está entendendo, é que vendo, falando só assim superficial, mas é bom realmente estudar pelos textos, porque a gente vai tirando dúvida, né? Isso mesmo, a gente vai entrar nos textos. O que eu estou passando aqui, como por exemplo eu passei essa questão do simbolismo, é só para mostrar a maneira como é difícil a gente... Eu quero trabalhar, principalmente com vocês aqui, a questão do que é literal e daquilo que é simbólico. A maneira como a gente vai interpretar, se vai ser literal ou se vai ser simbólico. E eu estou querendo mostrar o seguinte, que se a gente for pelo caminho da literalidade, a gente vai encontrar alguns problemas, algumas dificuldades. Igual, só para a gente resumir aqui, 144 mil, pegar aqueles exemplos lá, que o Testemunho de Jeová diz que são os salmos deles, que é literal esses números. É um número muito pouco, tá? Só eles são mais de 144 mil. Justamente, entendeu? Então, é complicado esse negócio de... E aí ele diz assim, não, mas aí é literal, é simbólico só no número, mas ali o contexto, se a gente for pegar o contexto, está falando de 12 tribos. 144 mil representa cada uma das 12 tribos ali. Então, assim, é meio complexo essa questão. Então, assim, a minha questão aqui é só dar uma pincelada por fora, para a gente ver esse universo do Apocalipse, a maneira como João ele trabalha, essa questão da simbologia, para, quando a gente for estudar os textos, a gente ir aprofundando os textos, a gente vê que esse universo simbólico tem que ser interpretado de maneira figurada, e não de maneira literal, porque senão a gente vai ter alguns problemas. É mais essa questão que eu queria, dessa parte da cobertura do bolo, que eu falei, a gente não vai entrar no recheio ainda, então na cobertura, é só para dar uma pincelada daquilo que a gente, da maneira como a gente vai lidar com o texto. Como que eu vou lidar com esse texto? Como que eu me aproximo desse texto? Qual é a intenção do meu coração? Entendeu? É mais essa. E eu já estou indicando para vocês a maneira como eu interpreto esse livro, tá? Eu vou dar essa base para vocês, como eu interpreto o livro de 1 Coríntios, Mateus, entendeu? Mas é lógico que a gente tem algumas ferramentas que a gente precisa trabalhar para a gente não ter dificuldades depois, tá bom? Então, seria mais isso. Se alguém tem alguma dúvida mais, se não... Pastor, eu só queria fazer uma menção, se o senhor me permitir aí, Sim. é que esses símbolos são usados no meio religioso, assim como também no esoterismo,
assim como também na Nova Era, não é? São todos tomados pelo simbolismo, né? Eu acredito que esses símbolos, trazendo para o nosso para a aula de hoje que o senhor deu aí, o símbolo traz revelações, penso eu. Ou pode me corrigir se eu estiver errado. Os símbolos é a prática de de interpretações, assim como o animal aí de 7 cabeças, isso traz o simbolismo da besta, como o senhor disse. Não é? Não é bem isso? Não é bem por aí? Uhum. É por aí. É só a questão que você falou assim toda religião ela tem muito simbolismo. Toda religião é simbólica. O universo simbólico está presente em toda religião. O próprio cristianismo. A gente tem uma cruz. A cruz é um símbolo. Não é isso? Ela representa algo. Ela tem uma mensagem. Hoje, esse símbolo da cruz, ele está muito... Ele já está muito bem esclarecido da mentalidade das pessoas como um todo. Mas na época por exemplo, na época lá do primeiro século, você, por exemplo, ter o símbolo da cruz, carregar o símbolo da cruz, era algo vergonhoso, porque a cruz simboliza a vergonha, condenação. Mas, assim, é um símbolo que traz uma mensagem, né, um significado. Então, toda religião tem o seu símbolo, tem seus símbolos. Assim como cada texto tem os seus símbolos também, né? Como é que é? Inclinação para acreditar em forças e entes sobrenaturais. Então, cada religião vai tendo seus tipos e seus códigos. Mas o que eu quero trabalhar assim, no livro de Apocalipse é a gente entender, principalmente, o propósito do livro e daquilo que João ele trouxe como aquilo que é fundamental para a sua época e o que ele quis. A intenção do autor é muito importante, porque o Espírito Santo inspirou João. Então, a gente tem que procurar entender aquilo pelo qual o Espírito inspirou João para comunicar àquela igreja. E aquilo que ele comunicou para aquela igreja, a gente contextualizar na nossa época. Porque é isso que a gente faz quando a gente vai estudar outro livro da Bíblia. E por que não a gente não pode fazer isso também no livro de Apocalipse? Porque o livro de Apocalipse, quando a gente vai ler, a gente só pensa em extrair, igual, por exemplo, eu falei aqui, tem igrejas que colocam as 7 igrejas do Apocalipse como se fossem eras. Então, temos algumas coisas. Mas aí, quando a gente entrar no tempo, a gente trabalha mais essas questões. Bom, Luiz, é hora para nós, então? Bora. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa escola dominical, esse tempo de aprendizado, Pai. Que o Senhor possa trazer a nós a tua esperança, o teu Espírito, Pai, esteja sobre nós, teu Espírito Santo, Pai, possa nos conduzir, Senhor, e trazer a luz da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço desde já, que cada um possa ter um domingo abençoado, Senhor, na tua presença, um almoço, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, Deus abençoe. Até logo mais à noite do nosso culto online.